Muito obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Deus, eu quero te dizer que Tu és um Deus maravilhoso, Tu és digno, Senhor, da honra, da glória e do louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença, pelo Teu amor, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Que a Tua unção, que a Tua presença possa estar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, como eu falei, a Lu não estava muito bem, ela se preparou direitinho para vir falar, mas ela não estava muito bem, então eu vou fazer essa live dessa noite. E o tema é imunidade espiritual. Tá? A gente vive muito nesse tema hoje em dia, a gente se fala muito desse tema hoje em dia, né? Então, da mesma maneira que o vírus entra em nosso organismo e bagunça tudo, e essa bagunça vai crescendo em nós, e isso gera um monte de problemas, né? Um monte de consequências, né? Há uma tendência, da mesma maneira, há uma tendência que o nosso corpo crie uma autodefesa, né? Que o nosso corpo crie uma autodefesa e combata esses intrusos que querem nos destruir, né? E para isso ter um bom efeito, o que nós precisamos ter? Uma imunidade boa do organismo. Uma imunidade boa para isso. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma vida o quê? Saudável, né? O que se fala muito hoje. Para que a gente tenha uma vida saudável, a gente vai ter uma imunidade boa. O que é uma vida saudável? Uma boa alimentação, exercício físico, um bom descanso, tudo isso gera uma vida saudável, né? Eu sempre falo que o cristianismo não é regras, é o estilo de vida. Né? Então a gente tem que ter uma vida saudável. E na vida espiritual acontece a mesma coisa. Quando um vírus entra nas nossas emoções, né, e começa a bagunçar tudo, causando dor de cabeça, febre, mal-estar, né, da mesma maneira que acontece na vida física, né, precisamos ter uma vida emocional com boa imunidade também, para que ela possa o quê? Reagir e combater esses vírus intrusos, né, que querem o quê? Bagunçar nossa vida, bagunçar nossa história, bagunçar nossos relacionamentos, né? E para isso, primeira coisa, nós temos que ter uma vida comprometida com Deus, tendo um relacionamento com Deus, né? Então, o primeiro passo sobre qualquer coisa, nós temos uma vida comprometida com Deus, né? Tendo um relacionamento com Deus, né? Eu vou compartilhar com vocês nessa live o 3 versículos de Jeremias, né? Jeremias capítulo 20, versículos de 7 a 11. Jeremias capítulo 20, versículos de 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me enganastes, eu fui enganado. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insultos e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Ouço muitos comentários, terror por todos os lados, denuncio, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe estará completa vergonha e a sua desonra jamais será esquecido, né? Jeremias, um profeta de Deus, na Bíblia chamado profeta chorão, né? Ele estava lá no meio, num momento, pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Fazendo o que Deus queria que ele fizesse, mas nesse meio ele estava sofrendo críticas, né? E pessoas querendo ver o fim dele, né? E olha o que ele fala no versículo 10. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece.
Os próprios amigos, as próprias pessoas do seu relacionamento mais perto, de perto, estavam querendo que ele tropeçasse, torcendo para que ele tropeçasse, para que pudesse o quê? Acusá-lo, né? Acusá-lo. E ele até estava vacilando, né? Estava até bravo com Deus, estava vacilando, né? E estava desanimado, ficou esmorecido. E não é para menos, irmão, quando a gente vê tudo contra nós, todas as artimanhas levantadas contra nós, quando vemos nossos próprios amigos, às vezes nossos próprios familiares torcendo para que a gente se dê mal, para provar que estão certos, sabe? Isso desanima, isso desmotiva. Então ele estava lá pregando a palavra de Deus, falando da vontade de Deus, né? Ele estava lá sendo usado por Deus e de repente acontece isso, né? Com a entrada desse vírus nas suas emoções, né, em Jeremias, o seu processo de imunidade começou a funcionar. Da mesma maneira que eu falei no começo, né? Quando o vírus entra dentro de nós, o que acontece dentro do nosso organismo? Há como eu vou dizer assim, uma preparação de defesa. Né? O organismo começa a se trabalhar para que esse inimigo seja expulso. E na nossa vida espiritual acontece da mesma maneira. Quando vem essa seta, quando vem essas perseguições, essas coisas, o que acontece? Quando esse vírus entra nas nossas emoções, se a gente tem uma imunidade boa, o que acontece? As nossas próprias emoções vão levantar autodefesas contra isso, né? E foi o caso dele, né? Com essa entrada desse vírus nas suas emoções, houve um processo de imunidade que começou a funcionar. Né? E ele começou a sentir um fogo dentro dele no coração. A vontade dele, o desejo dele era desistir, era largar tudo, mas ele começou a sentir um fogo dentro, né? Porque o sistema imunológico dele começou a funcionar e colocar ele de pé novamente. Sabe como é que eu chamo isso? Chamo de teoria da teimosia da esperança. Teoria da teimosia da esperança, né? Aquilo que tudo estava contra. A esperança contra a esperança, não tinha saída, ele era sozinho. De repente, aquela teimosia que fluía de dentro dele, aquela teimosia que fazia um fogo arder no coração dele, para que ele continuasse. Do mesmo jeito que precisamos melhorar a nossa imunidade física, né, para enfrentar os vírus, bactérias, enfim, tudo isso que possa nos atingir, né, que vão nos atingir, nós também temos que melhorar a nossa imunidade espiritual. Nós temos que melhorar a nossa imunidade espiritual. E é isso que eu vou falar hoje com vocês. Eu vou dar 4 ferramentas para que você possa melhorar a sua imunidade espiritual, para quando que vier a adversidade, vier a má notícia, vier o descaso, vier a infidelidade, você possa se segurar nisso, né? Primeiro, adquirindo conhecimento de si mesmo. A situação que você está e as opções que você tem. Isso precisa ficar bem claro na tua mente. Você precisa se conhecer, primeiramente. Entender qual é o contexto, qual é a situação que você está. E quais são as opções que você tem. Quais são as opções? Na tempestade de problemas, ficamos às vezes perdidos. E aí tornamos reféns dos nossos pensamentos. Aquela aflição, aquela ansiedade vem sobre a nossa vida. Nós nos tornamos refém daquilo. Começamos a não termos o que pensar. Ideias não fluem, né? Porque a responsabilidade está com a gente. Aí o que precisamos fazer? Dar uma parada para entender, primeiro, o nosso potencial. Quem é você? Jeremias entendia que ele era um profeta de Deus. Ele entendia que ele era um homem de Deus. Ele entendia que ele estava lá fazendo a vontade de Deus. Então essas coisas que falavam dele não eram real. Essas coisas que estavam desejando para ele não era real. Ele começou a entender o potencial dele e ele começou a entender qual é a atitude que ele precisaria ter para combater aquele vírus.
né? Da mesma maneira que o corpo age de maneira diferente para cada vírus que entra, por isso que existe N tipo de vacina, atualização de vacina, porque quando o vírus entra, às vezes o nosso organismo ele não está habilitado a lidar com aquele vírus. Por isso que existe uma vacina, essa vacina vai atingir a memória do nosso sistema imunológico e esse sistema ele vai agir de uma maneira inteligente contra o inimigo. E é isso que falta para nós muitas vezes, agir de maneira inteligente contra o nosso inimigo. Se a gente entra na mesma vibe, se a gente entra na mesma temperatura que tentam nos colocar, a gente acaba se perdendo, tomando decisões erradas, falando coisas que não devemos falar, fazendo coisas que não devemos fazer, e depois as consequências vêm para frente. As consequências vêm para frente, né? Então, da mesma maneira que o corpo age de maneiras diferentes para cada vírus, para termos um diagnóstico correto, precisamos entender a nossa situação, qual é a nossa real situação, e saber as nossas opções, né? A Bíblia chama isso, sabe de quê? Sabedoria e discernimento. A Bíblia chama isso de sabedoria e discernimento. E lá em Provérbios 8:1 diz assim, ó: a sabedoria está chamando e o discernimento ergue a sua voz. A sabedoria está clamando, o discernimento está clamando, mas às vezes a nossa mente não consegue escutar, o nosso coração não consegue enxergar, porque nós estamos envolvidos nos nossos pensamentos, nós estamos envolvidos nos problemas diários. Agora, quem escuta a sabedoria, quem escuta a voz do discernimento, o que acontece? Está lá em Provérbios 8, ainda no capítulo 8, 19. Assim, o meu fruto é melhor do que ouro, é melhor do que do que ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Então é o seguinte, a sabedoria e o discernimento é melhor que o ouro. É melhor que a prata escolhida. É melhor que o ouro puro. A pessoa com ouro puro pode ser insensata, pode tomar decisões erradas, né? Mas o sábio não. O sábio não, né? O fruto da sabedoria e o discernimento tem mais valor que o ouro e que a prata. A sabedoria que vem de Deus é o remédio para compreendermos a nossa real situação e quais são as opções que nós temos, né? Existem várias sabedorias, né? Existe a sabedoria humana, existe a sabedoria do mundo e existe a sabedoria de Deus. E aqui ele está falando que o fruto da sabedoria de Deus, né? O fruto da sabedoria de Deus, quando você ela é muito valiosa, porque através dela nós vamos discernir a nossa real situação e discernir quais são as melhores opções para ser tomadas, né? Mas como podemos buscar essa sabedoria e discernimento, né? Tá lá em Provérbios 8, inclusive dá uma meditada em Provérbios 8, né? Porque é um provérbio muito interessante para isso. Provérbios 8 diz assim, 8, 33 a 36. Ouça a minha instrução e serão sábios. Né? Como se adquire sabedoria? Ouça as minhas instruções e serão sábios. Ouça as instruções de Deus. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve. Tá dando para entender? Olha só, vigiando diariamente. Tá? Não adianta você, num domingo, você vigiar. No domingo você ouvir as instruções de Deus. Essa instrução e essa vigília tem que ser diária. Porque os problemas acontecem diário. É um atrás do outro, né? É um atrás do outro. A minha porta, esperando junto à porta da minha casa. Pois todo aquele que encontra a vida, né? E recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Todos que me odeiam amam a morte. Então, como a gente tem uma sabedoria de Deus, um discernimento, ouvindo a voz de Deus, discernindo
vigiando diariamente. Não é uma vez por mês, não é 2 vezes por mês, é diariamente vigiando, porque isso, o mundo, o diabo vai requerer isso de você a todo instante, a todo minuto, né? O segundo passo, ou a segunda ferramenta para a gente ter uma vida espiritual saudável é fortalecer a nossa vida espiritual com oração. Fortalecer a nossa vida espiritual com oração. A oração é a nossa comunicação com Deus. A oração é quando a gente abre o nosso coração diante de Deus. A oração e o jejum é quando a gente começa a colocar Deus dentro de nós. Quando a Bíblia fala, quando você quiser orar, vai no quarto e fecha a porta, isso significa intimidade. É um momento de intimidade com Deus. É o momento que eu vou abrir meu coração com Deus. É o momento que eu vou pôr todos os cachorros, todos os lobos, tudo que está dentro de mim para fora. É aquele momento de oração. Isso é tão interessante que os discípulos, vivendo com Jesus, eles podiam pedir qualquer coisa para Deus. Eu quero que o Senhor me ensine a fazer milagres, eu quero que o Senhor me ensine a pregar, eu quero que você me ensine como falar com as pessoas, eu quero que você me ensine um monte de coisa. Mas olha o que os discípulos falam lá em Lucas 11:1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, olha só que interessante, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entenderam e compreenderam que o poder de Deus, o poder de Jesus, melhor dizendo, o poder de Jesus vinha das orações dele. O poder de Jesus vinha da vida de oração que Jesus tinha. Né? Então, os discípulos perceberam que realmente o pulo do gato, né? O pulo do gato, né? Aquele segredinho da receita da vovó do bolo, que só a vovó sabe como colocar aquela receita, era a oração. A cereja do bolo era a oração. O fundamento era a oração. Terceira ferramenta que nós podemos usar para ter uma vida espiritual saudável e com uma boa imunidade: perseverança. Né? Em Apocalipse 3:8-10 diz assim: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Sabe, irmão, por mais difícil, por mais complicado que seja, por mais que a situação esteja crítica, por mais que você não consiga enxergar, sempre vai existir uma porta. Sempre vai existir uma porta. E essa porta está aberta para você. Sabe por quê? Porque é Jesus que tem a chave da porta. E ele falou: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Então você pode estar passando com dificuldade, você pode estar passando com problemas, você pode não chegar ao final, à luz do final de tudo, mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: tem uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para você. Tá? E Jesus abriu essa porta para você. E ninguém pode fechar essa porta. Ninguém pode fechar. O diabo não tem poder de fechar a porta que Jesus abriu para você. Né? Porque o que precisam fazer? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Né? Sabe por quê? Ele falou aqui: porque eu amo vocês. Né? Farei que se prostre aos seus pés e reconheço que eu amei vocês. Jesus me ama, Jesus te ama. O amor de Deus é maior que todas as coisas. O amor de Deus é que nos sustenta. O amor de Deus é que nos faz caminhar, andar. É o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, meu irmão, sempre vai ter uma porta aberta para você, porque Jesus te ama.
porque Jesus assim o quer. Sabe por quê? Ele conquistou autoridade. Ele tem autoridade para isso. Não sou eu que estou falando isso. Não sou eu que tenho essa porta aberta para você. Não sou eu que tenho essa força toda. Mas é Jesus Cristo que tem essa autoridade para você. E Ele faz porque ele te ama. E quarta ferramenta que nós podemos usar está em Apocalipse 10, versículo 3. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir, sobre todo mundo para pôr à prova. Qual é a quarta ferramenta? Guardar a exortação de Deus, guardar os ensinamentos de Deus, guardar as palavras proféticas que Deus tem colocado em nossas vidas, guardar. É isso que nós precisamos, guardar dentro de nós, guardar dentro do nosso coração, porque tudo isso dentro do nosso coração, quando chegar o vírus, quando entrar o vírus, isso aqui vai queimar no coração, como queimava no coração de Jeremias. Como queimou no coração de Jeremias. E isso aqui vai ser a nossa imunidade. Com isso aqui que nós vamos poder lutar contra o inimigo. Não deixar a nossa vida bagunçada. O diabo quer que a nossa vida fique bagunçada. Que os nossos relacionamentos fiquem bagunçados. Mas Deus não vai permitir isso. Deus não vai permitir. Fazendo isso, você vai ter uma grande imunidade. E quando o vírus vier, porque ele vai vir, você vai estar fortalecido, meu irmão. Você vai estar fortalecido. Sabe, irmãos, é por isso que da mesma maneira que nós temos que guardar o nosso corpo físico, nós temos que guardar o nosso corpo espiritual também. Nossa vida espiritual, as nossas emoções. Nós temos que guardar e criar uma imunidade boa. Criar uma imunidade forte, para quando vier o vírus, quando vier o desânimo, quando vier as setas contrárias, quando as pessoas começarem a falar mal de você, quando as pessoas começarem a desejar o teu mal, você vai saber quem é você, em que circunstância você está, e você vai saber o que você deve fazer, quais são as opções que você deve tomar, as atitudes. Amém, meus queridos? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Senhor, nos enche da tua presença, nos enche da tua força, Pai. Que nós possamos ter um corpo imune, um corpo, Senhor Deus, sarado, espiritual, um corpo, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, resistir, Senhor Deus, Pai, as setas, as lanças, Senhor, os vírus emocionais que possam atingir nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero abençoar a cada um, eu quero abençoar as famílias que estão conectadas, Pai. As famílias que estão conectadas, Senhor, para que esse vírus não possa atacar as famílias, Pai. Nós repreendemos toda ação do diabo em nome de Jesus contra esse vírus que vem retalhando as famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer e te louvar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Vocês esperavam encontrar a Lu, mas ela não está muito bem. Mas estamos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma boa noite. Fica com Deus.